Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Seguimos com o projeto Patrimônio Cultural Anápolis. Essa iniciativa, que é da Taon Soluções Criativas e conta com o apoio da Secretaria de Integração Social, Esporte, Cultura e Lazer, com recursos provenientes da Lei Federal Aldir Blanc. Continuamos aqui, José Fábio, Andresa. Olá. Com a presença agora ilustre, nesse bloco de bate-papo entrevista, trazemos uma pessoa que é muito importante também para a história de Anápolis e também contribui muitíssimo para o debate do patrimônio cultural. Seja muito bem-vindo, professor Juscelino Polonial. Bom, eu agradeço o convite, bom dia a todos, já conheço o Fábio já de longa data, foi meu aluno na UEG, né? Então eu sei do trabalho que ele faz e a importância, né, que esses trabalhos que são feitos, Andressa. Então é um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado, a gente também agradece. É sempre nosso. Imensamente. Eu fico feliz de te conhecer pessoalmente, que eu conheço a sua figura, né, sua importância, e agora conhecendo pessoalmente é uma felicidade. Obrigada, viu? Então, até para o pessoal que está acessando esse vídeo, esse material, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da formação do senhor, o caminho. Ok. Bom, eu sou formado em Sociologia, a gente chama, na verdade, Sociologia, o nome correto é Ciências Sociais, né? Então eu tenho a minha graduação em Ciências Sociais. Como aqui na cidade de Anápolis, o nosso campo de Sociologia não tem campo de trabalho, podemos colocar assim, e há uma proximidade muito grande com a história, eu acabei ficando no campo da história, né? Fui ser professor de História, e aí fiz mestrado em História, e aí fiquei por mais de 20 anos, né, trabalhando como professor de História, ou do ensino básico e depois, mais para o final de carreira, mais no ensino superior. Aí quando eu trabalhei no curso de História da Univangélica, quando tinha o curso de História, e trabalhei no curso de História da UEG também, foi quando na época que o Fábio fez o curso de História, né? Então dessa formação, depois desse período longo, né, de 22 anos de professor de História, eu consigo entrar no Instituto Federal, né? E no Instituto Federal já é diferente, então lá a gente pode trabalhar só a matéria específica, como é ensino médio da graduação, então eu volto para Sociologia, aí eu vou fazer doutorado em Sociologia. Então minha formação, assim, dessa formação acadêmica, ela tem a Sociologia e tem a História, né? Então hoje, eu não posso dizer hoje que sou professor de História mais, porque o Instituto não permite, né? Porque tem o professor de História específico, né? Então lá eu sou professor apenas de Sociologia, né? Mas claro, essas áreas são áreas que se conecta o tempo todo, né? Então a gente continua produzindo. E desse trabalho meu, nasceu essa preocupação com a escrita, né? Porque eu sempre achei, aí desde jovem mesmo, que nós sempre conhecemos o local que a gente vive, né? Ou seja, essa coisa a gente, é importante conhecer os outros espaços, a história faz parte disso, mas eu sempre tive uma convicção de que nós temos que conhecer os espaços que a gente vive. Por isso que eu resolvi escrever sobre Anápolis. Quer dizer, né, quanto mais a gente conhecer esse espaço, qual o trabalho que vocês fazem aqui, por exemplo, é mais uma contribuição nesse sentido. Quer dizer, então, todas as possibilidades de você conhecer os espaços que você vive, permite você ter uma noção melhor desse espaço, né? Então, eu acho que é importante, por isso que o meu trabalho, de certo, ele voltou para essa questão da regionalidade, né? Então eu acho importante a gente ter essa perspectiva regional, local, regional, né? Porque o nacional, mundial, ele já é ensinado para a gente. Nossa, Juscelino, é o seguinte, se a gente pegar a historiografia, Anápolis de forma geral, a gente tem lá o João Luiz de Oliveira como pioneiro, com primeiros ensaios quase memorialistas, temos a Aide Jaime, que tem um livro bem famoso, bem memorialista também. Humberto Crispim, que pega diversos documentos e reúne nesse livro dele. Temos esse trabalho acadêmico da Maria de Souza França, que é fundamental, mas nos anos 90 teve uma guinada na historiografia sobre Anápolis. Trabalhos como do Rivalino Freitas, o seu, da Júlia Bueno, começaram assim a dar uma nova cara, a repensar a história de Anápolis. E o seu é fundamental, né? Na minha perspectiva, você é a pessoa que consolida essa historiografia recente aqui sobre Anápolis. Queria que você falasse um pouquinho especificamente dessas suas obras e também em relação à ferrovia. O que essa ferrovia é para você enquanto pesquisador e enquanto ser humano? O que essa ferrovia tem de especial aí na sua trajetória? Pouca coisa, hein, Juscelino? Só isso, é fácil? O Fábio aqui deu uma ajuda boa para a gente fazer, né, aqui um trabalho, né? Vamos ver aqui. Bom, Fábio, eu acho que você coloca uma coisa importante, sim, é comum das sociedades elas relatarem a sua história, né? Então, esse modelo de história que nós tínhamos ontem é um modelo, ele é interessante, ele é importante. Eu costumo sempre dizer que trabalhos como o da Aide, do Humberto, assim, foram importantes porque deixaram muitos sinais, né?
para que depois você possa lá ir pesquisar e aprofundar. Então, são trabalhos que sempre precisam ser considerados, né? Esses que o Zé Fábio citou, né? Só que quando a gente chega na academia, a gente quer ter uma perspectiva mais crítica, né? Então, a gente começa a fazer um trabalho mais empírico, mais de pesquisa. Então, por exemplo, esse trabalho aqui da ferrovia, eu lembro que eu fiquei só no museu mais de 3 meses pesquisando, mexendo naquela papelada toda que tinha lá. Aqui não tem muita coisa, a gente sabe disso, né? Nós sabemos que o nosso museu ele é carente, né? Quer dizer, por uma série de fatores, né? Não é culpa de quem administra, é porque a nossa história não é muito uma história de preservar. Eu lembro que no ano 2000, eu tentei criar um centro de pesquisa aqui na cidade de memória napolina. A gente criou, nós sabemos até um espaço, durou 8 meses. Porque ninguém apoiava. Né? Mais ou menos esse trabalho que vocês fazem aqui, com apoio de Oli Blanc, né, tudo. A gente tinha essa preocupação, só que você não conseguia apoio. Alguns achavam o trabalho desnecessário, outros achavam o trabalho progressista demais. Aí você entra numa briga ideológica e ninguém apoia. Né? Então foi muito interessante. Mas a gente tentou isso. Né? Dessa época, a gente continua a pesquisa. Né? Então, desde quando eu fiz esse trabalho sobre Anápolis, sobre a ferrovia, a gente continua pesquisando outros elementos da cidade de Anápolis. Né? Esse trabalho aqui, por exemplo, essa introdução à política de Anápolis, é um trabalho que ele tem aqui dentro, eu gosto muito de trabalhar com isso, ele tem aqui dentro mais de 40 tabelas e gráficos, porque aí é uma forma de você confrontar o empírico com a realidade, quer dizer, né, e depois com a teoria. Eu acho que isso é muito interessante. Então, assim, esses trabalhos, eles tinham um pouco essa visão de trazer para o debate, né, aspectos da teoria ou da realidade nossa que pareciam meio sumidas, né, assim, né? Aí cria a gente tem certas coisas espetaculares na cidade, e aí como é que é o mundo real disso, né? Então a gente vai lá e tenta descobrir isso, né? Então eu acho que os livros tinham esses objetivos, né, de fazer uma análise um pouco mais crítica da história da cidade, né? O meu objetivo desse aqui, né, ensaio sobre a história de Anápolis, né? Então, assim, esse da ferrovia, a ferrovia foi meu mestrado. Né? A gente lia na história, então, por exemplo, tem o Hobsbawm, que é um nome marcante na história mundial, ele fala que a ferrovia foi o mais importante de todas as invenções humanas até então. Né? No livro dele, ele chega a fazer essa expressão. Né? Então, ela deve ser importante para Anápolis também. Se isso é importante lá, é importante aqui. E é mesmo. Né? Quando você começa a analisar os dados, quando você começa a ver a imigração, quando você começa a ver a quantidade de pessoas que vieram, aí você começa a confrontar os dados e fala, a ferrovia foi uma revolução para a cidade de Anápolis. Ela muda vários comportamentos, né? Comportamentos do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista em todos os outros aspectos. Então, eu acho que a ferrovia foi fundamental. Então, a gente acabou escolhendo essa temática exatamente por conta disso, né? Por entender que a ferrovia ela é um elemento dentro da história socioeconômica que ela modifica a forma da sociedade. Sempre que eu coloco esse ponto, eu dou como exemplo que até a ferrovia chegar em Goiás, a viagem de Goiás para o Rio de Janeiro é de 2 meses, agora é de 2 dias. Olha, isso muda tudo. Isso muda tudo, isso muda o comportamento, isso muda a informação, isso muda a relação de poder, né? Então, assim, é um fato realmente significativo, né? Acho que é o único problema nosso, nós não conseguir continuar. Eu acho que talvez esse seja um grande erro histórico brasileiro. Se o Brasil fosse cortado por ferrovia de norte e sul, a gente talvez fosse um país muito mais dinâmico. Né? Então, acho que essa é assim, o pesar que a gente fica de não ter continuado a avançar a ferrovia, enquanto que nos outros países europeus, eles continuaram, modernizaram o seu sistema ferroviário. Nós paramos. É uma pena, né? Eu gostaria de ouvir mais o senhor trazer esse ponto de vista, e mais que esse ponto de vista, essa constatação, né, de que a ferrovia é central numa transformação do espaço urbano, das relações aqui dentro do município de Anápolis, né? Como o senhor vê essa questão da imigração também, né, que constrói esse momento e que vai desembocar no momento atual que é a Anápolis? Esse tema é tão interessante porque eu costumo dizer que eu sou fruto desse processo, né? Porque minha família vem, meus avós, né? Eles vêm exatamente nesse momento que tinha ferrovia, tinha marcha para o oeste. O meu avô ele vai ganhar uma pequena terrinha lá na Colônia, que hoje é a cidade de Ceres, né? Então ele desloca a família para lá. Então você tem um deslocamento. Se você pegar de famílias, né? Se você pegar estatisticamente lá naquela época, né? A maior quantidade da população napolina era de imigrantes. Então eu lembro, falar a memória, era 60 para 30.
né? Ou seja, então você tem de cada 10 pessoas, 6 ou 7 eram imigrantes e 3 era original. Isso modifica radicalmente. Então aí você tem esses personagens, né, que vão fazer parte da história. Então nós temos aqui, né, os italianos. É porque aqui em Anápolis a gente não percebe muito essa corrente, que seria o meu grupo, vamos colocar assim, né, porque esse grupo é um grupo muito agrário e ele ficou dissolvido. Ele vai para a colônia e depois vai para a região até Inhumas plantar café. Então essa região toda que vai daqui até Inhumas é a região do café. E aí quando divide o município, os italianos ficam para o lado de lá. Tanto que tem Nova Veneza, né? É outra cidade, mas era Anápolis. Né? Mas antes de você dividir, era o município de Anápolis. O município de Anápolis era enorme, né? Tanto que eu nessa região todinha aqui, de uma Nova Veneza até Uruaçu, a gente tem parente, né? De família. Eu trabalho no Instituto Federal, eu trabalhei 5 anos lá em Uruaçu, né? E aí eu tô lá o dia fazendo lá a chamada dos alunos lá, né? Aí quando vai ter um poloniato lá, eu falei, rapaz, esse é meu primo, não te conheço, mas esse é meu primo. Brinquei com ele. Aí depois nós fomos conversar, aí era mesmo, era pro lado do pai dele, né? Aí eu tô lá eu tô em Umas, né? Chego lá, em frente ao Instituto, não, do lado do Instituto tem lá, Oficina Mecânica do Polonial. Eu parei lá e conversei com o cara, pô, você é meu primo. Então, assim, essa imigração, ela acabou que esse grupo, né, ele ficou esparramado, né? Isso aconteceu, então, com os italianos, né? A colônia libanesa, que ela é anterior, mas também fortalece aí a colônia japonesa, né? Então, assim, você tem alguns grupos que eles vão nesse desenvolvimentismo, né? E aí, se isso você traz esses grupos, você traz a cultura também. Então, assim, se você traz, por exemplo, italiano, você traz a cultura. Se você traz o árabe, você traz a cultura dele, né? Não é acidental que nós temos aqui uma mesquita. Então, tudo isso faz parte de um processo, né, de uma sociedade mais complexa, né? Quer dizer, então, todos esses grupos, eles traziam o seu modo de pensar, o seu modo de viver, a sua religião, né? Então, faz com que a cidade seja uma cidade muito plural, né? Anápolis deveria ser uma cidade muito mais tolerante com a diversidade. Deveria ser na sua história. Só que aí também é um pouco de a gente conhecer um pouco mais. Aconteceu um problema grave na Anápolis nos anos 70 para os anos 80, quando a Anápolis se transforma em área de segurança nacional e, de certa maneira, volta uma política extremamente conservadora, e isso cria uma unidade altamente conservadora na cidade, conduzida por igrejas e Estado. E, de certa maneira, Anápolis regrediu do ponto de vista dessa diversidade. Mas nós tivemos na cidade... Olha, nós tínhamos aqui na cidade um teatro, nossa, que era referência no estado de Goiás. É verdade. Estado de Goiás. Anápolis tinha cinemas aqui, as nossas salas de cinemas, que eram salas melhores que a de Goiânia. Inclusive, os filmes de São Paulo saíam primeiro aqui do que em Goiânia. Então, Anápolis tinha um protagonismo, né, que ela perdeu, né? E, entre outras coisas, tem vários pontos que afetam isso, né? Mas essa coisa de nós saímos de uma cidade de uma pluralidade para uma certa unicidade, né? E eu acho que a Anápolis perdeu com isso culturalmente. Então, certamente. E é muito interessante a gente ver que esse boom que vai acontecer econômico, né, principalmente também, vem dessa relação com a diversidade, né? A produção de riqueza nos mais diferentes, né, entendimentos e valores, ele vem da pluralidade desse encontro que é frutífero. Exato, né? Porque se você observar bem, as sociedades mais plurais são as sociedades que mais produzem cultura. O discurso da unicidade, ele mata a cultura, porque não tem como nós sermos únicos, né? A nossa coisa é exatamente a identidade. Então eu acho que a Anápolis teve um momento muito mais rico do que nós temos hoje, por exemplo. E aí eu acredito isso muito a um fundamentalismo conservador que está presente na cidade, né? E tem viés político e viés religioso. Então, isso acaba inibindo a produção cultural, você inibe, né, a gente está vendo agora essas polêmicas culturais, quer dizer, de você censurar, por exemplo, e aí um setor da sociedade é favorável a censurar, quer dizer, você não censura a arte, em lugar nenhum, pelo menos em termos de democracia, em regime democrático, né? Porque a arte é uma expressão de um momento, de uma sociedade. Quer dizer, se você começa a censurar a arte, daqui a pouco você não consegue produzir mais nada, né? Você quer ver? Um dos aspectos centrais que levou ao fim da União Soviética, porque ela censurava a ciência. Ela deixou de ser competitiva e caiu. Quer dizer, em vários aspectos é isso. Se você quis apenas uma forma de pensar, aí você cai, né? Você tem que ter essa diversidade, né? Falar em arte, cultura e tudo mais, além de sociólogo, historiador,
você também é entusiasta das letras, escritor, poeta. Fala aí pra gente um pouco dessa sua trajetória enquanto não só pesquisador, mas enquanto também sujeito que cria. Pois é, aí é um negócio complicado, né? Porque assim, É para ser difícil mesmo. eu me considero mais assim, eu me considero mais o professor que tenta fazer a pesquisa. Eu não me considero um poeta no sentido, né? No sentido, como eu vejo pessoas que escrevem. A gente vai pôr na tela seus livros como prova empírica do contrário ao que você está falando. É assim, eu uso da mesma forma que eu faço as letras. Eu acho que é uma questão política mesmo, né? Quer dizer, no sentido político mais amplo, assim, eu não acredito que nós sejamos neutros, nem conseguimos ser neutros. A gente pode disfarçar, mas nós temos as nossas posições. Aí eu estou muito com Paulo Freire, não existe neutralidade, né? Então, assim, quando eu escrevo, né, claro, eu tenho minhas escritas livres, eu sempre escrevi no sentido de tentar colocar um pouco a minha crítica social. Minha poesia tem muito disso, né? Eu faço crítica à ditadura, eu faço crítica à desigualdade social, então por isso que eu acho que assim, eu sou talvez mais um crítico do que um poeta, né? E a gente acaba, porque a poesia, ela é um elemento importante para a gente ter uma expressão imediata, né? Que, por exemplo, para escrever um livro desse é muito mais complexo. Um livro, qualquer um desses livros, você fica 2, 3 anos pesquisando, né? De repente a poesia você senta e você elabora uma ideia e consegue escrever, né? Então por isso que eu acho assim que eu não sou um poeta no sentido clássico, poeta assim que, né? Mas eu escrevo os poemas porque eu acho importante também dizer o que eu penso, né? Eu sei, e a gente tem que ter assim essa clareza, assim, eu sei que eu tenho pessoas na cidade que me escutam, né? Então é importante eu falar algumas coisas para essas pessoas. Eu sei que tem pessoas, olha, o que o Juscelino está pensando sobre isso lá, né? Nós tivemos agora essa questão do ataque da Rússia à Ucrânia, que é uma coisa horrorosa, né? E as pessoas queriam ouvir qual a minha opinião sobre aquilo. Eu falei, então vamos debater. Vamos, né? Então vamos debater. Então eu acredito que tem isso. Então a minha escrita tem um pouco essa coisa, eu falo assim, de tentar. Eu falo muito do lado lírico, falo muito do coração, mas eu falo mais da emoção e da política. Minha poesia tem muito disso, tá? Que é a forma da gente demonstrar um pouco, né, que está insatisfeito com esse negócio todo que está aí. Né? Eu acho que é um pouco isso, né? Que não é só da agora, já é antigo, né? Eu publiquei meu primeiro livro de poesia, eu publiquei primeiro poesia, né? Em 1985, eu tinha 20 anos, né? Então, daí eu achei interessante. E interessante que desse livro meu, do primeiro, né, um camarada fez uma peça teatral baseada na poesia. Eu achei bem interessante. E ele apresentou a peça no Teatro Municipal de Anápolis. Ele pegou meu poema como inspiração e dele fez uma peça teatral. Eu achei bem legal. Então, assim, eu acho que essas coisas, se inspirar pessoas, né, já tá bom. Acho que é um negócio. Ótimo. Juscelino, quem te acompanha sabe que seu trabalho como educador extrapola a academia, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o Escola na Praça. Pois essa é mais... Por isso que eu falo que essas coisas, na minha cabeça, assim, elas estão juntas, né? Eu acho que a escrita, quando eu faço a poesia, quando eu faço o livro, eu faço esse livro aqui, não é para... A gente faz para a academia que defender, mas eu fiz esse livro para que o povo de Anápolis pudesse ler. Tanto que eu tentei fazer numa linguagem acadêmica, mas o mais simples possível, né? A academia tem um limite para a simplicidade, né? A gente sabe disso. Uhum. Então, quando eu faço os meus trabalhos, eu faço assim... eu não queria só a banca lesse, eu queria que mais pessoas lessem o trabalho, né? E aí, desse trabalho que a gente sempre teve, eu sempre tive esse engajamento, né? Eu tenho uma militância de 20 anos no Partido Comunista, o PCB, aí desfilei em 2016, né? Por vários problemas, um desses que eles queriam que eu fosse candidato a prefeito, eu não quero. Eu falei, não, mexa com isso não. Eu queria impor, eu falei, não. Aí eu, entre outros motivos, eu saí do partido. Então eu estou sem filiação, já tem 6 anos, né? Mas eu sempre tive filiação partidária. E sempre achei que essa importância das pessoas se movimentarem, de alguma maneira. Quando eu estava no partido, sabe, eu estava um pouco preso ao partido, né? Ao partidão. E aí, depois de quando eu saí em 2016, gente, eu tenho que continuar a militância. Naquele momento, eu não estava militando nada. Eu tinha no sindicato lá atrás, depois no partido, agora lá. Aí eu dei a ideia para o grupo. Falei, gente... E veja bem, foi um negócio totalmente aleatório. Eu fiz uma proposta no Facebook. Falei, pessoal, é 2016, foi o ano que eles derrubaram a Dilma, né? Eu falei, gente, o negócio foi antes, né? A coisa está muito ruim. Vamos reunir para conversar o que está acontecendo. E foi bom, no dia apareceu mais de 30 pessoas. Vamos à Praça Bom Jesus, vamos embora. E aí, da Praça Bom Jesus, já tem 6 anos. Então, assim, não era para ser uma coisa de 6 anos, entendeu? Uhum. Assim, né? Então, a gente reuniu ali para trocar as ideias, e depois cada um... E aí, não, vamos reunir uma vez, vamos. E nessa uma vez, mais outra, o grupo já tem 6 anos. Inclusive, essa semana,
né, nós mantivemos nossos encontros virtuais, né, por causa da pandemia. Essa semana quem vai falar para nós lá sobre literatura e arte moderna é o Ademir. É mesmo. Pandemia, porque a pandemia, o que a gente definiu no grupo, assim, com os nossos encontros, hoje nós temos estudo na praça com Paulo Freire, sai 4 horas da tarde, vocês estão convidados, se quiserem aparecer, o grupo é aberto. Desculpa, o Ademir Luiz? Não, o Ademir Luiz é na próxima sexta. Ah. Que nós temos grupos, trabalhos presenciais, né? E a gente decidiu manter o encontro virtual, que facilita convidar pessoas, né? Então a gente decidiu um encontro virtual vai ser mantido, mas nossos encontros na praça eles vão continuar. Então hoje nós temos estudo Paulo Freire 4 horas da tarde no Parque Ipiranga, ele é aberto para a comunidade. E aí na próxima sexta, que toda última sexta do mês nós temos encontro virtual. Então próxima sexta é esse que é com a Ademir. Só situando, Ademir Luiz, ele é professor da UEG, professor de História da UEG e é presidente da União Brasileira de Escritores, seção Goiás. Exato. Pois é. Então a escola da praça é isso, tem essa coisa da gente ir lá. E é interessante, você está lá na praça, sempre passa uma pessoa pergunta o que é, e né, alguns falam, vocês estão rezando? Falam, não, a gente está discutindo política. Então, pode vir assim mesmo. A gente reza aqui também. Na sua fala, no início, você falou que Anápolis não é uma cidade que gosta de preservar. Fala um pouquinho, então, sobre essa questão do patrimônio aqui, da instituição dos patrimônios, qual a sua opinião, sua visão sobre isso? Se você pegar na história aí, salvo memória, nós temos só 9 tombamentos na cidade, não sei que tenha mais algum depois, né? Nós temos só 9, né? Talvez porque a cidade também seja nova, né? E mesmo esses tombados não estão tão preservados, né? Eu acho que talvez mesmo esses tombados, então nós temos ali, né, o museu, nós temos lá a Casa de Artes, nós temos ali o palácio ali da Praça Bom Jesus, né? Nós temos aquele colégio lá do Couto Magalhães, o núcleo original dele, né? Morro da Capoava, que até ninguém me entendeu, não ficou por quê, mas o Morro da Capoava né? Isso aí, talvez o saiba, eu posso explicar para a gente, assim, né? Porquê que o Morro da Capoava é tombado no patrimônio, né? Mas, enfim, eu acho que esses patrimônios, eles são importantes, né? Mas alguns deles não estão tão bem cuidados assim, né? Você vê essa dificuldade, por exemplo, que é da ferrovia, de preservar aquele prédio, que prédio é uma luta, né, para você preservar aquele prédio. Eu acho que a preservação de prédios, né, eles fazem parte da memória de um país, né, e isso é importante. Isso é importante por vários fatores, né? Isso é importante para você gerar renda para o país. Às vezes as pessoas ainda deram pouca importância para isso. Se você pegar, por exemplo, a cidade de Pirenópolis, hoje ela vive do turismo, né, que é uma renda extremamente importante, né? Ora, a preservação histórica não é só apenas de memória, ela também gera dinheiro se você souber usar. Né? Nós temos países europeus que vivem só disso. Cidades europeias que vivem só disso. Né? Eles têm tanto patrimônio que isso gera riqueza para o país, gera emprego, gera renda, enfim, né? Então, acho que nós ainda estamos muito crus nessa parte de como trabalhar esse patrimônio e fazer disso uma fonte de renda também para o país, né? Eu acho que nós ainda estamos muito iniciantes nesse processo ainda, né? Vale lembrar que o Museu de Anápolis, quem criou foi um estrangeiro assim, né? De origem polonesa, né? Nós não tínhamos essa noção que essa coisa é importante, né? Tinha um cara que morava fora que achou esse negócio importante, né? Então isso é um pouco a cara nossa. Eu vou contar um casinho rápido. Quando eu trabalhava na UEG, eu dirigi o centro de documentação que tem lá na UEG, que fica no prédio aqui embaixo. E nós fizemos uma reunião na época com a CIA e apresentar um projeto. Não era eu, Juscelino, era a UEG apresentando um projeto. Eu estava representando a reunião porque eu era o diretor do centro de pesquisa e estava comigo o pró-reitor, que na época era o Clodovil, né? Bom, era um projeto que por mês a CIA ia investir R$5.500. Um projeto de 1 ano para preservação do patrimônio lá. Nós nunca recebemos nem uma carta de agradecimento de ter participado da reunião. Assim, os empresários não dão menor importância para isso. É uma visão empresarial nossa. Não tem. Então, isso eu acho que atrapalha muito, porque os empresários poderiam fazer mais. Eles não fazem. Né? Enfim, mas é questão cultural. Sim. Né? Nesse ponto, eu acho que dá para a gente aprofundar um pouco mais, trazendo essa sabedoria, conhecimento da história, da sociologia, dessa importância de olhar o passado, né? Olhar a história para pensar e realizar um futuro desejável, né? O que o senhor poderia colocar, né, dessa questão, dessa importância, para a gente realmente até fica repetitivo, mas para a gente exercitar essa sensibilização da importância de olhar, né, a nossa história. Só reforçando rapidinho, porque tem um problema em Anápolis, que eu até, aproveitando o gancho do Danilo,
Você acha também que essa ideia de Anápolis ser fundada em cima dessa ideia de progresso o tempo todo, se ela acaba sendo prejudicial à ideia de se pensar também o passado? Eu acho que são duas coisas bem interessantes, né? Porque assim, o desenvolvimento da cidade ele depende de um conhecimento. Se a gente observar, fazer a comparação com outros países, quer dizer, né, essa preservação faz parte de você envolver a comunidade e pertencer a algo. Eu estava lendo essa semana, curiosamente, nessa semana, aquele filme Missão Impossível 7, estão elaborando e queriam explodir uma ponte lá na Polônia. O povo da Polônia não deixou. Falou, não, essa ponte tem 100 anos. Acabou com o filme do Tom Cruise. Falei, não, essa ponte aqui na Polônia não, pode arrumar outra. E faz no computador. Quer dizer, ou seja, e eles estavam oferecendo lá, tipo assim, 20 milhões para derrubar a ponte. O negócio era muito dinheiro. Eu falei, não, essa ponte tem valor histórico, não vai derrubar, não. Então, significa o quê? Significa que aquela comunidade está envolvida dentro de um contexto. Né? Quer dizer, então, isso mostra uma certa união da sociedade. Então, seria uma ponte que... Aí tinha um argumento, não, porque a ponte vai ser derrubada mesmo. Eu falei, não, ela vai ser preservada, não vai ser derrubada, não. Tá? Então, assim, isso mostra para a gente que a preservação ela tem a ver com questão cultural. Se nós achamos que não é importante, quer dizer, então não é importante. Você falar para o nosso pessoal, nós temos que preservar o prédio. Mas para que isso aí? Derruba esse negócio. E essa é uma lógica que também ela acaba... ela acaba, assim, tendo a ver com a formação cultural também de um povo. Tá? Quer dizer, eu podia jogar isso, por exemplo, para ser bem popular, assim, jogar para o campo do futebol. Né? Os caras falam assim, há um grande movimento no Brasil de crítica dos técnicos brasileiros, né, que eles não conseguem mais treinar só no Brasil, e lá fora não conseguem treinar. Mas os caras também não estudam. Tem que estudar, ué. Os caras não vão falar inglês. O cara, para ser treinador, tem que falar inglês. Então, você não tem nenhum treinador brasileiro na Europa, porque os caras eles são boleiros, não são treinador de futebol. Então, eu acho que essa coisa reflete o Brasil como um todo. Nós somos um povo que estudamos pouco. A Argentina lê mais que a gente. É só pegar as estatísticas. Eu acho que tudo isso reflete nessa hora. Né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que nós temos, e aí tem a ver com formação educacional também, quer dizer, né, e tudo. Eu acho que quando as pessoas falam assim, né, a gente viu nesses últimos anos atacando muito professor, né, principalmente as pessoas mais da extrema direita, né, dizer que o professor não trabalha, né, a gente vê, quer dizer, ao invés de você incentivar a educação, você faz uma crítica à educação. Ora, esse tipo de crítica é tipo crítica de gente que não sabe o que é sala de aula. Porque o professor trabalha é uma enormidade, quer dizer, né? Eu lembro nessa briga toda que teve, né, sobre questão educacional, as pessoas falavam assim, imaginar o trabalho do professor só dentro de sala de aula é mais ou menos imaginar como aquele cara que corre 100 metros, tempo raso, e ganha medalha de ouro. Ele acha que o cara corre só aqueles 100 metros, né? Ele passou 4 anos correndo para correr aqueles 100 metros. É mais ou menos o trabalho. É o trabalho de qualquer um, quer dizer, né? Então, eu acho que você ataca a educação é um sinal grave que a cultura está comprometida. Porque essas coisas estão muito interligadas, quer dizer, não dá para a gente ter uma cultura desenvolvida com a educação empobrecida. Essas coisas não vão, elas caminham juntas, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Lembra a sua pergunta aí, meu amigo? Em relação... acabei... Não, essa ideia de Anápolis ser meio que forjada nessa ideia do progresso o tempo todo, se ela acaba sendo prejudicial também à ideia de preservação histórica do patrimônio. Eu acho que a ideia do progresso em si, essa ideia do progresso em si não é uma ideia que prejudica, está ligada assim, uma coisa está ligada à outra diretamente, né? Porque a gente vê, por exemplo, que outros países, porque a ideia do progresso não é nossa, a ideia do progresso é uma ideia de uma sociedade industrial positivista, né? Então, são coisas que a gente vai pegar, por exemplo, lá na Europa. No entanto, eles conseguiram, né? Eles conseguiram fazer esse progresso e também preservar. Então, a gente entende que, por exemplo, países como a Espanha, como a França, como a Inglaterra, tem muito mais sentimento preservacionista do que nós, por exemplo. E eles também tiveram a cultura do progresso também, e tem até hoje, né? Agora, eu acho que o nosso problema, e aí eu penso que não é só um problema, talvez, anapolino, né? É a gente trabalhar a educação de uma forma muito mais voltada para essa questão da preservação, né? Eu acho que a nossa educação, nesse ponto, ela é falha, né? A gente... Olha, eu estou numa instituição e eu sei que isso é geral, né? Quer dizer, que os professores de áreas mais técnicas não entendem o que a gente está fazendo lá. Isso professor. Aí eu falo assim, um professor de física, um professor de matemática, eu já ouvi isso, gente. O que essa matéria sociologia faz aqui?
Então, assim, aí você imagina, se dentro do campo educacional, né, você tem colegas que acham que a sua matéria não tem função de estar ali, você imagina um aluno, né, que ele está sendo preparado. E ele, inclusive, é influenciado por esses professores. Né? Aí você percebe claramente que naquela sala que aquele professor tem aquela ascendência, por exemplo, ele já não gosta da sua matéria, ele já não gosta de entrar, ele nem sabe o que é. Então, eu acho que é uma coisa muito complexa, Fábio. Você coloca uma coisa muito importante, né? Mas eu penso que nós vamos ter que trabalhar muito isso. Então, por exemplo, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, ele é extremamente importante, esses livros são importantes, o trabalho que a ULA faz nas escolas é importante, né? De você ir lá e mostrar para nós, a gente tem literatura, né? Tem poesia, tem prosa. Eu acho que esse é um trabalho contínuo nosso mesmo, cara. Assim, e é um enfrentamento porque os grupos, eu diria, esses grupos mais conservadores, mais reacionários, mais da extrema-direita, eles não gostam de cultura. Eles não gostam. Aí isso aí é concreto, né? E a gente tem que lutar contra isso mesmo. Não vejo saída. Me vem à mente, nessas coisas de rede social, eu nem tenho certeza, mas uma citação, acho que do Darcy Ribeiro, que fala que o problema da educação não é um problema, é um projeto. É um projeto, né? Essa coisa articulada. É assim, você sucateia o negócio, né? Para depois você quer ver? Você sucatear as estradas para depois você vender. Olha, eu fui daqui para Belo Horizonte, eu paguei 9 pedágios, todas elas ruas sem duplicar. A estrada já estava pronta. E eu fui, você percebe assim, umas coisas assim que você tem que olhar e pensar. Qual investimento nesse momento? Exatamente, o investimento. Então, essa coisa ela é importante, de você desacredita, né? Você desacredita a educação para depois você militarizar. É um negócio contraditório, porque, principalmente entre grupos de direita, existe essa ideia da importância da privatização, de não enfatizar muita coisa pública, só que os mesmos que falam mal de locais públicos, de empresas públicas, eles não veem problema no financiamento público dessas empresas. Tipo, esse tipo de pedágio é um financiamento público de empresas privadas. Então, boa parte dessas empresas privadas se beneficiam de financiamento público e ainda falam mal dele, né? Como se fossem distintos. É o projeto que você falou do Darcy Ribeiro, quer dizer, né? Na verdade você tem um projeto, assim, o Estado ele tem que servir só para um setor, não pode ser para todos. Né? Então assim, e aí a educação, a cultura ela é deixada de lado. A gente acompanha aí, que a gente está lá na ULA, está na academia, a gente acompanha a luta, né, do pessoal das várias artes, com a lei, com a Leão de Branco, de você conseguir uma verba, ler uma luta, e é coisa minguada, a gente sabe que é coisa minguada. Aí você tem que caminhar dinheiro para o empresário fazer lá. Então, assim, essas coisas são desiguais. Então, não tem o mesmo investimento, porque não é prioridade. Eu acho que essa que é a questão. Para mim, não é prioridade. Então, a gente tem que lutar os espaços que tem. Então, tem a lei, vamos lá, vamos fazer. Né? Exatamente. Pagando esses espaços, né? Com certeza. A maneira como a gente pode ajudar a desconstruir esse projeto, né? E a pensar um projeto que emancipe o cidadão, vem pela educação, e a gente teria material e condições de conversar muito, muito mais, poder pegar um pouco, né, desse conhecimento, dessa sabedoria do senhor. Mas eu gostaria de agradecer, dizer que sou muito grato de estar compartilhando esse momento aqui com vocês dois, com o professor, que a gente realmente consiga sensibilizar mesmo a importância desse tema e reconhecer tantas iniciativas que a gente pode caminhar num caminho diferente do que a gente está. Vocês gostariam de falar? Juscelino, obrigada por fazer parte do nosso projeto. Eu já te admirava de longe e agora te admiro mais. Muito obrigada. Eu também agradeço. Fico muito feliz de estar aqui contigo, principalmente que acho que a primeira vez que a gente conversou foi aquela relação aluno-professor. Não sabia nem o que era aquilo que estava acontecendo, e hoje poder conversar aqui lado a lado e ouvir você novamente é extremamente satisfatório. Estou tão feliz que eu acho que eu vou até procurar um médico depois, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Juscelino, antes das suas últimas palavras, eu gostaria, por favor, de deixar aberto esse momento para o senhor passar uma mensagem que você queira realmente aproveitar esse momento, quem está acompanhando a gente, deixar essa mensagem, e depois a gente despede oficialmente. A gente falou muito aqui de cultura e leitura. Pra você ter uma ideia, eu estou ali em casa com um livro, é um livro muito conhecido, é considerado um dos livros talvez mais importantes do século XX, que é O Estrangeiro, do Camus.
eu estava olhando lá esse livro, eu tinha mania quando eu comprava os livros de colocar a data. Esse livro é de 1985 que eu comprei. Eu tinha 20 anos quando eu li. Eu estou lendo de novo. Eu estou descobrindo as coisas que eu não queria, porque uma coisa é você ler um livro quando você tem 20 anos, outra coisa é ler um livro quando você tem 56. Então você já tem um certo amadurecimento. E eu estou assim, maravilhado com o livro, de novo. Quer dizer, na época mudou minha forma de ver, e agora eu estou achando mais interessante de agora. Quer dizer o seguinte, que a gente usar a cultura e voltar, quer dizer, né? Porque assim, essa coisa da releitura é muito interessante. Eu acho que é importante a gente ter releitura das coisas, né? A gente não aprende lendo uma vez só. Então, você pode, eu fui ler agora, eu estou assim encantado com o estrangeiro. Falei, mas que livro bom, cara. Não achei que fosse tão bom. Muito bom. Para aproveitar esse momento, selar esse agradecimento também, a gente gostaria de entregar esse mimo, depois em caso o senhor veja aí. Também um livro que o José Fábio trouxe, né? Uma coletânea de autores goianos. É simbólico para a gente também ver que tem muita coisa para a gente alimentar, né? Das mais diferentes maneiras, se alimentar de coisa da nossa região, que é importante para a gente. Então, podemos nos despedir, deixar aberto também para o senhor despedir. Eu só quero agradecer, eu acho que foi realmente uma manhã gostosa conversando com vocês aqui, né? Eu acho que é importante esse trabalho, não pode parar, né? Porque nós temos que... essa insistência que eu falei com vocês, que eu já faço desde jovem, que eu continuo fazendo, e não tem intenção de parar. Eu não sou mais tão jovem hoje, mas a intenção continua a mesma, né? Quer dizer, hoje, porque eu acho que é nossa obrigação. Eu acho que é a nossa obrigação, sim. Se a gente tem mais conhecimento, a gente tem que levar esse negócio adiante, né? E cada um leva do seu jeito. Um leva com o teatro, leva com a literatura, outro leva com a música, né? Quem pode levar com o trabalho científico, mas eu acho que tem que formar isso. Eu acho que isso é uma obrigação moral nossa, né? E eu aprendi isso com os renascentistas. A gente tem obrigação moral de levar esse negócio para frente. É isso. Obrigado, gente. Eu estou muito grato de estar aqui. Muito obrigado. Então... esse foi o bloco de bate-papo, entrevista com o professor Juscelino. Continue com a gente, no próximo vídeo tem mais um bate-papo com outra pessoa. Tamo junto, é nóis!